Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Trate a data de hoje e o tema da aula que é Melodia e Música Regional. Vamos seguindo aqui então. Para essa aula você vai precisar desses materiais: o seu caderno, o lápis de escrever e a borracha, como você já tem feito, canetinha também. E eu vou pedir que você novamente organize lá o seu garrafone, aquele instrumento que a gente fez a partir de garrafas, ou no caso, se você não tiver as garrafinhas, pode usar os copinhos. Então eu vou dar um tempinho e você organiza esse material. Então vamos lá, seguindo aqui. Então, como vamos falar de melodia, achei por bem fazer uma definição antes do que é a melodia. Embora a gente já esteja até trabalhando com ela, acho que é bom a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é ela exatamente. Então é uma sucessão de sons e silêncios em uma sequência linear, com identidade própria. Voz principal que dá sentido a uma composição. Sabe quando a gente está cantando uma música, ou quando a gente está assoviando, normalmente é a melodia que a gente está fazendo naquele momento. Para explicar isso um pouco melhor, a gente vai ver um vídeo com a Rosi Greca. Ela é uma educadora musical aqui de Curitiba mesmo, faz um importante trabalho na área e vai ensinar um pouquinho pra gente, inclusive vai dar um exemplo. Vamos assistir então? Olá, eu sou a Rosi Greca. Sou compositora de canções, sou artista, conto histórias, escrevo livros e agora eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre melodia e harmonia. O que são melodia e harmonia? A melodia e a harmonia são dois dos três elementos da música. Quais são os três elementos da música? Ritmo, melodia e harmonia. A melodia é uma sucessão de notas no tempo, de notas musicais, uma nota após a outra. Por exemplo, na música Um Novo Amigo, qual é a melodia? Lá, 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 lá. Percebem que uma notinha vem depois da outra?
A voz humana é um instrumento melódico, porque eu não consigo emitir mais de um som por vez. Agora, o que é a harmonia? A harmonia também é um conjunto de notas musicais. Só que, na harmonia, nós não tocamos as notas sucessivamente, ou seja, uma após a outra. Nós tocamos as notas ao mesmo tempo. Olhem só. Isso aqui é um acorde. Este acorde serve para acompanhar a melodia. Então vejam, eu vou fazer a harmonia, ou seja, uma série de acordes aqui no violão. E vou cantar a melodia na voz. Vamos lá. Agora só a harmonia. Agora só a melodia. La 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 la. Agora as duas coisas juntas. La 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 la. Espero que vocês tenham gostado dessa dica musical. Um abraço a vocês e até uma próxima. Então, com o exemplo da Rosi, ficou mais fácil para a gente entender, né, o que é a melodia. Aproveitando então que a gente já definiu e já entendeu um pouco melhor, vamos ver outro vídeo. Então, esse vídeo é a música tema do jogo Zelda, né, que é um jogo da Nintendo, foi lançado na década de 80. Então, os fãs desse game vão identificar, logicamente, a música, né? Eu trouxe aqui para a gente prestar atenção na melodia. Eu vou falar depois um pouquinho melhor sobre esse instrumento que está em destaque ali, né? Ele é o responsável pela melodia na música. Entretanto, aparecem outros instrumentos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção o que é a melodia e tentasse também prestar atenção no que é o ritmo da música, né? Qual instrumento faz o ritmo e assim por diante. Então vamos assistir o vídeo e depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. E aí, o que acharam? Muito legal, né? Então, só em termos de curiosidade, quem faz essa música, quem reproduz aqui, é um grupo chamado Martinuzzi. É um grupo que tem origem na Alemanha e na Noruega, né? São 3 músicos, como vocês viram ali, que vão revezando ali nos instrumentos. Ele gentilmente cedeu, né, a autorização para a gente
passar esse vídeo, né, sem cobrar nada aqui. Ele ficou bem feliz em saber que esse vídeo estaria sendo reproduzido para vocês. Inclusive mandou um recado para que nos cuidássemos, né, tivéssemos bastante cuidado nesse momento difícil que todos estamos passando. E agradeço muito ao grupo e fico feliz também por eles terem autorizado. Mas falando um pouquinho sobre o vídeo. Vocês perceberam como a marimba, que é esse instrumento que é de madeira, ele é o principal responsável pela melodia da música? E tem um determinado momento ali no vídeo que aparecem outros instrumentos. Um contrabaixo elétrico, aparece também uma caixa, né? Instrumento de percussão. Conseguiram perceber o que cada um faz? Então, assim, o baixo é mais responsável pela harmonia, né? Ele não faz a melodia. Já a caixa, a percussão, faz o ritmo. E assim a gente tem aqueles 3 elementos. O ritmo a gente já veio trabalhando em outras aulas. Hoje a Rosi definiu pra gente o que é melodia e o que é harmonia. E a gente pôde aqui ver e tentar, né, identificar esses elementos. Aproveitando que a gente estava falando da marimba, eu trouxe aqui uma diferenciação que são instrumentos normalmente bem parecidos. Tem uma infinidade de instrumentos de percussão que tem esse mesmo formato. Eles diferem às vezes em tamanho, em material que ele é feito. Então eu trouxe aqui 4 exemplos só para a gente entender um pouquinho melhor. A marimba, ou djembe, é um instrumento angolano, né? Então, africano. Ele tem essas lamelas de madeira, que são as teclas, né? Percebam também que ele tem alguns tubos, e esses tubos são responsáveis por amplificar o som que é percutido nas teclas e também ressonar esses sons. O próximo é um xilofone. A gente conhece, normalmente, né, a gente se refere a quase todos eles como xilofone, mas tem suas diferenças. Vejam que esse xilofone do exemplo, ele é um xilofone de brinquedo. E ele é mais simples, ele não tem os tubos, né? A palavra xilofone vem de madeira e som, né? Xilo é madeira e fone é som. Percebam também que vários outros instrumentos, às vezes até de metal, são chamados de xilofone, né? Então é bem genérico. Conforme aquela aula dos instrumentos musicais que a gente viu, ele pertence, né, na classificação dos instrumentos idiófonos, ou seja, o instrumento que não tem uma membrana nem corda, ele produz o som a partir da percussão no próprio material. Mais um exemplo de instrumento que tem a mesma estrutura, o vibrafone. Qual que é a diferença desse para a marimba? Além do tamanho, ele possui teclas de metal, né? São placas de metal. E ele foi inventado mais recentemente, no século XX. Mas a estrutura é bem parecida. Por fim, o último exemplo que eu trouxe desses é o glockenspiel, que significa jogo de sinos, né? Uma palavra também do alemão. Eu trouxe aqui um exemplo. É o mesmo instrumento. Esse aqui possui 25 teclas, né? E eles têm a mesma estrutura. Lembram lá das teclas do piano que a gente viu na aula anterior? Então essas que estão embaixo correspondem às teclas brancas e essas aqui às teclas pretas do piano, né? Então aqui a gente teria 2 oitavas, que é aquele conjunto de 2 escalas, né? De dó até um outro dó mais agudo. A gente vai ver um exemplo de um trechinho de uma melodia executada nele, que inclusive é o tema agora do nosso exercício. Lembro que na aula anterior a gente já fez esse exercício e eu trouxe ele de novo para a gente tentar ampliando aqui a nossa habilidade, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar então as cores aí no garrafone de vocês. Pode ser que você tenha escolhido outras cores, então só explicando aqui. Eu vou usar, tirando aqui as 2 últimas, então eu vou usar apenas 6 notas, né? Então esse aqui vai ser o mais grave, vejam que eu só vou usar uma vez, e esse aqui o mais agudo, né, que eu vou usar apenas 2 vezes. Então a ideia é que você tente executar a sequência. Se você tiver outras cores aí, você tem que identificar em qual posição está. Vamos chamar aqui de posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. O laranja é o 5, o amarelo é o 4 e assim por diante, tá? Só para que não fique confuso aí. Então, o vermelho é o mais agudo e o roxo aqui é o mais grave. Então, tente descobrir qual que é essa melodia e depois a gente volta para ela.
Muito bem, voltando aqui, conseguiram fazer o exercício, descobrir qual que era a melodia? Eu vou explicar aqui rapidamente, né? Só para a gente tentar entender. Para quem não conseguiu, pelo menos acompanhar. Então aqui eu tenho o laranja 2 vezes. E o amarelo e o verde, percebam que está bem próximo. Então fica assim, ó. Na primeira linha eu tenho isso 2 vezes, então ela se repete. Então fica... Aqui a gente já começa a perceber um pouco da intenção, né, da melodia. A segunda linha, eu tenho laranja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Fica assim, então. Juntando as 2 linhas. Agora as 2 últimas linhas. Percebam que as 3 primeiras sequências ali são notas próximas. Azul, verde e amarelo. Então... Aí tem o laranja, eu espero um pulso, né? Tem o laranja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e termino no roxo. Toda ela fica assim. Dá para ter uma noção, né, da música que é. Mesmo a gente não trabalhando aqui com altura determinada, relativa, a música é o Cai-Cai Balão, né? A gente pode fazer a mesma sequência agora usando o xilofone, né? Fica assim. Certo? É a sequência que a gente fez aqui. Também é possível fazer ali, aí com notas definidas. Lembrando que você pode usar o seu garrafone e fazer esse exercício mais vezes. Vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo, falar um pouquinho hoje sobre música do Brasil, né? Ou seja, a formação da música do Brasil. A gente já falou alguma coisa sobre isso em aulas passadas, mas vou retomar aqui só para deixar alguns pontos mais claros, estabelecidos. Então, a música do Brasil se forma a partir do encontro dessas 3 culturas, né? A cultura africana, a cultura europeia e a cultura indígena. A gente vai ver a contribuição de cada uma dessas matrizes para a música. Lembra que eu falei na aula anterior que o Brasil é muito grande, muito diverso. Então, é difícil tentar determinar alguma coisa que se aplique ao Brasil todo, tá? Então, a ideia é mostrar justamente isso. Que a gente não tem uma única identidade, né? A gente tem uma formação que é muito diversa e muito plural. Então, na primeira fase, a gente teve as 3 culturas. Lá em meados do século XVIII, né, para o XIX, começam
aparecer outras culturas de determinados países. Primeiramente era Portugal, representando os europeus, né? A porta de entrada da música europeia era por meio dos portugueses, né? Que colonizaram o Brasil, enfim. Então a maior influência, principalmente melódica e harmônica, vinha dos portugueses. A contribuição dos africanos ficava muito mais voltada à parte rítmica, também dos indígenas, né? E em meados então do século XVIII para XIX, a gente tem a presença da Itália, Espanha, também a Alemanha e a França. Então, vários povos desses outros países chegam, trazem também sua cultura, e isso vai fornecendo mais ingredientes para esse caldeirão, né? Vamos pensar aqui a música como qual é a receita da música brasileira. Então, tem muitos ingredientes. Por isso que ela é muito rica. Então, lá no primeiro momento, a gente já estudou um pouquinho aqui sobre o lundu, né? Que foi trazido pelos africanos. Então, o ritmo bem marcante, a dança, né? A própria organização da dança e da música. Do lundu, a gente viu que surgiu o samba e também o baião, também a partir do encontro da música africana com a música europeia, principalmente. Maracatu também. O frevo é outro exemplo, né? Então, basicamente, a música brasileira vai se formando a partir desse encontro, né? A música erudita, a gente viu isso em termos de música popular. Século XIX para o século XX, então começa um pensamento e uma valorização da música popular. E no século XX, a música erudita ganha força principalmente a partir do Villa-Lobos. Villa-Lobos que fez o Trenzinho do Caipira, né? Bem conhecido por essa música. Então, muitos elogiavam muito o trabalho do Villa-Lobos por conta de ele trazer uma música erudita que era diferente das demais, porque valorizava a cultura local. Então, tentava trazer elementos da música brasileira para a música erudita. A gente teve outros movimentos também da música erudita, né? Mais para meados aí do século XX. A gente tem também uma valorização na metade do século XX da música folclórica e da música regional. Então a música regional começa a se espalhar pelo Brasil, né? Então aquilo que era de uma determinada região começa a influenciar outras regiões. A música nacional também começa a ser exportada. A gente tem a bossa nova, por exemplo, que é um tipo de samba que sofre influência do jazz e começa a ser exportada e vista pelo mundo, né? Por exemplo. E o movimento contrário também. A gente tem uma recepção muito boa para o rock, para o jazz e outros estilos internacionais. Sem contar mais recentemente a música de mídia, né? Que a partir das mídias você tem um contato com diversas culturas e isso vai fomentando isso cada vez mais e misturando tudo cada vez mais. Então esse é só um apanhado geral para a gente entender um pouco dessa formação musical brasileira. Falando um pouco mais especificamente sobre a música regional. É a música que contém características de uma determinada região. De repente você já ouviu falar, ou de repente você já inclusive ouviu a música regional, né? Às vezes ela está presente no nosso cotidiano, porque ela não está mais somente nessa ou naquela região. Vamos ver um exemplo aqui? Eu vou passar 3 músicas e você vai me dizer de qual região do Brasil ela é. Observe o mapa, nós temos 5 regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, cada uma representada por uma cor. Você vai ouvir a música e tentar lembrar ou adivinhar de qual região é essa música. Vamos ouvir então a primeira?
então, conseguiu identificar que música que é essa, que estilo musical que é esse, e de qual região que ela é? Quem respondeu que trata-se de um estilo do Sudeste, acertou. A Bossa Nova começa no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um estado, né, do Sudeste. Vamos para o próximo áudio. Então vamos ouvir essa música e tentem agora dizer de qual região ela é. E agora, conseguiu me dizer de qual região que se trata essa música? Quem falou que é da região Nordeste acertou. E que estilo de música é esse, né? É o frevo. Então, de repente, você já até ouviu essa música, né, em algum momento. É bem comum que a gente já tenha ouvido essas músicas, né? E a gente até suspeita, olha, acho que essa é do Nordeste, né? Ou essa, né, mais pro Sul. Ou Norte e assim por diante. A gente vai ouvir mais uma. E aí você diz de onde é. Vamos para o próximo áudio agora. Capricha, mestre Valdemar, que tá bonito. Faixa porquinha. Vamos ver agora, parceiro. Arrasa. Capricha, porquinha. Então, e essa música, esse estilo é de qual região do Brasil? Quem respondeu que é do Sul, acertou. É um vaneirão, né? Uma música típica do Rio Grande do Sul. Aqui, inclusive no Paraná, às vezes é bem comum a gente ouvir a música gaúcha, né? Até lembrando disso, lembro que na aula anterior eu falei um pouquinho sobre o grupo Dr. Cipó, que é um grupo formado aqui em Curitiba, né, que tem músicos de Curitiba, Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul, e até por isso eles juntam isso, eles fazem mais ou menos uma síntese daquilo que a gente viu ali da história da música do Brasil, né? Eles juntam elementos de toda a música brasileira, desde samba, passando por música gaúcha e assim por diante. Nós vamos ouvir mais uma vez aquela música deles, que é o Afro Gaúcho, tá? E depois a gente fecha essa parte aqui.
Então, agora de repente ficou mais fácil entender um pouco da proposta do grupo, né? Tendo essas outras referências da música brasileira, eu espero que tenha dado essa dimensão. Agradeço mais uma vez ao grupo Dr. Cipó, que cedeu gentilmente, né, essa música pra gente apreciar aqui. Então, seguindo aqui, lembro que na aula anterior eu pedi que vocês fizessem, né, o exercício do samba no corpo, né, só para relembrar, porque a gente ia precisar para hoje. Vou relembrar aqui com vocês, então bem lento. Mão esquerda no peito, direita e esquerda no estalo, e aí a direita no peito. Então tem essa alternância. Quando a gente faz repetido, bem lento primeiro, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Agora a gente vai aumentar 2 elementos. Lembrando, gente, não tem certo e errado. É mais um desafio, né, para você tentar começar a desenvolver do que propriamente já ter que sair fazendo. A primeira coisa que você vai pôr é as pernas. Com as pernas, a gente só vai marcar o pulso. Então, tum, 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 tum. Como que fica isso fazendo com o ritmo aqui que a gente já fez em cima? Então, fica assim, ó. Percebam que sempre que eu bater a mão esquerda, eu vou bater uma perna diferente. Tá? Então fica assim, ó. Esquerda, direita. O ideal é ouvir também o pulso que você está fazendo com os pés. Aumentando um pouquinho mais o nível de dificuldade, quando você já tiver dominado isso, lembrando, você tem essa semana toda para tentar. A gente vai começar a pôr a voz também. A gente vai falar a seguinte sequência. O que tem dentro do pulso. Fazendo sem aqui a sequência do peito, mais ou menos assim, ó. O que tem. O que tem. O que tem. Tentando reproduzir essa sonoridade, principalmente do surdo no samba, né? Tum, 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 tum. O que tem. O que tem. Quando você assimilar isso falando, você tenta agora fazer juntamente com os outros membros. Então fica assim, ó. O que tem? 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 Certo? E vai fazendo isso até dominar, e você pode ir fazendo mais rápido, tentando deixar a voz mais aparente. Tem bastante coisa para você reproduzir, eu vou deixar um tempinho aqui e a gente já vai encerrando.
Então, eu sei que o tempo foi curto, mas lembre-se, você tem a semana toda para tentar aplicar essas novas variações que a gente aprendeu aqui com outras partes do corpo. Por hoje é isso então, gente. Eu agradeço e até logo.